Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa noite. Amém? O tema dessa noite é: você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Uma frase bastante curiosa. Você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Há mais de 2000 anos, a fama de Jesus ela vem crescendo, a sua popularidade vem crescendo em todo o mundo. Há mais de 2000 anos. Bilhões de pessoas hoje, para você ter uma ideia, se declaram seguidores de Cristo. Então, pelo menos 2 bilhões de pessoas se declaram cristãs no mundo. E além desses que se declaram seguidores de Cristo, até mesmo entre outros grupos religiosos, outros bilhões se declaram simpáticos à figura histórica de Jesus Cristo. Ou seja, além dos seus seguidores, até mesmo aqueles que não o seguem, admiram a Jesus, gostam de Jesus, inclusive os seus líderes ou seus principais ícones, e declaram isso. Só para você ter uma ideia, não apenas nas suas declarações públicas, mas nos seus escritos, alguns líderes religiosos, olha o que eles falam sobre Jesus. Dalai Lama disse o seguinte sobre Cristo, que é um líder do budismo tibetano. Ele diz o seguinte, que Jesus é uma pessoa iluminada. E aonde ele vai, principalmente no Ocidente, ele diz com muita veemência, muita força, que Jesus é um instrutor mestre. Nós devemos olhar para Jesus como um mestre. Isso é Dalai Lama diz. Ele gosta de Jesus. Albert Einstein, que foi um dos, se não, o homem mais brilhante de todos os tempos na área da ciência, né, do conhecimento humano, e Einstein, numa declaração a um periódico chamado Saturday Evening Post, ele escreveu o seguinte, ele disse o seguinte, foi escrito: sou judeu, mas fico encantado com a figura luminosa do Nazareno, esse Jesus. Ninguém consegue ler os evangelhos sem sentir de fato a presença de Jesus. Sua personalidade pulsa a cada palavra. Não há mito nessa vida. Quem disse isso foi Albert Einstein. E quando você vai, por exemplo, até mesmo para outros escritos, como o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, se refere a Jesus Cristo como profeta e mensageiro de Deus. Então fica provado que bilhões de pessoas gostam de Jesus. Mas você não é um cristão simplesmente por gostar de Jesus. A maioria das pessoas do mundo gosta dele, gosta da sua história, e tem Jesus como um grande homem. Mas na Bíblia, no relato dos evangelhos, Jesus se encontra com diversas pessoas, em diversos momentos, com gente que gostava dele, que o respeitava, que aprovava o que ele fazia, somente quando eles conseguiam captar alguma coisa da sua mensagem. Mas ainda assim, Jesus se volta para essas pessoas que dizem que o gostavam dele, que o admiravam, o respeitavam. Jesus volta para essas pessoas e diz que elas não são seus discípulos, porque lhes falta alguma coisa. Abra comigo em João capítulo 3, versículo, a partir do capítulo 3. Quando você vê o que aconteceu com as pessoas que gostavam de Jesus e foram se encontrando com ele pelo caminho. Não basta gostar de Jesus. O capítulo 3 de João conta a história do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele declara que a sua admiração por Jesus, diz: eu gosto de você. Mas Jesus diz a ele, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode achar que eu sou mestre, você pode entender que as coisas que eu faço são de Deus, mas se você não nascer de novo, você não tem parte comigo. Em outro momento, Lucas 9, você volta um pouquinho aí, é um texto bem longo, capítulo 9 de Lucas, mas versículo 57 a 62, tem outra experiência. A partir do versículo 57, indo eles pelo caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha, eu não vou atrás de você, eu vou te seguir. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante que Jesus, ele não se vende à aparência, ele não se contenta apenas com a aparência, ele conhece o coração, e
Então aquele homem diz assim, eu vou te seguir, para onde o senhor for? Jesus diz para ele, então me seguir, meu filho, não dá ganho em nada. Não tem pagamento, não tem salário. Não tem herança no final. É abrir mão de tudo e me seguir. Aí o rapaz para pensar um pouquinho e responde para Jesus. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, me permita ir primeiro sepultar meu pai. Depois eu te sigo. Algumas pessoas leem esse texto e acham que Jesus foi muito duro, porque Jesus diz assim, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí eu disse assim, mas Jesus é insensível, não deixou aquele homem voltar para sepultar o pai morto. E quem disse que o pai dele estava morto? Ele queria ficar até o pai dele morrer, depois eu te sigo. Deixa eu garantir aqui a minha herança. Deixa eu resolver aqui as minhas finanças. Eu disse para ele, está faltando alguma coisa. Capítulo 18, versículo 18 em diante, no próprio livro de Lucas, uma outra experiência. Outra vez. Alguém chega para Jesus e diz assim, versículo 18, do capítulo 18, certo homem de posição perguntou, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Eu acho muito interessante que ele não me chama Jesus de bom mestre. Mas Jesus é um bom mestre. Por que Jesus recruta desse jeito? Não há nenhum bom. Porque aquele próprio homem ele se acha bom demais. Se você continuar lendo o texto, vai ver qual é a dele. Jesus diz, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí replicou ele, eu sou bom, e tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu sou bom em obedecer essas coisas. Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou triste, porque era difícil. Muita gente que diz gostar de Jesus, não significa que eles estão de fato também. O simples fato de gostar de Jesus não faz de você um cristão. Ser cristão implica em crer em Jesus. João 3,16 diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que quando nós vamos para esse texto, o capítulo 3 de João, vamos voltar lá. Nós conhecemos bem o versículo 16, mas é muito importante a gente caminhar um pouco além e ir até o versículo 18. Ele diz assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio nesse mundo para medir as pessoas, dizer que esse é bom, esse é ruim, que esse serve e esse não serve, dizer que esse presta ou aquele não presta. Ele veio para salvar. E como ele vai salvar as pessoas? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está perdido, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. É quando eu vou para o versículo 36, o seguinte, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A questão aqui não é gostar de Jesus, é o quanto você crê em Jesus, o quanto você acredita nele, o quanto você leva a sério as suas palavras. Aqui a Bíblia diz que a fé faz distinção entre os verdadeiros filhos de Deus e as pessoas que simplesmente respeitam a Jesus. Mas que fé é essa? Qual é a sua diferença em relação à forma como o mundo entende a fé? Essa fé que faz o cristão uma pessoa diferente. A fé que dá a vida eterna, que livra da condenação eterna. Que tipo de fé é essa? Essa fé ela tem dois conteúdos importantes, ou dois elementos importantes. O primeiro tem um conteúdo bem objetivo. É muito clara a fé em Jesus. E o segundo, ela vem acompanhada de uma confiança sincera. Essas duas coisas aqui precisam ficar bem claras na nossa mente agora. Às vezes nós podemos passar pela vida na igreja
sem perceber que a nossa fé, ela tem um currículo. A nossa fé tem um roteiro. A nossa fé tem uma razão de ser muito bem definida. Está muito bem explicitada nas Escrituras. A nossa fé não é uma fé de torcida, vai que dá certo, vai que dá certo. A nossa fé é uma fé fundamentada em valores, em princípios de Deus. Esses princípios me são apresentados e eu creio neles. E eu vivo por eles. Esse conteúdo objetivo da fé é imprescindível para mim. Aliás, para ter fé, é imprescindível conhecer certos fatos a nosso próprio respeito e a respeito de Jesus. Quem Ele é e o que Ele fez por nós. E não há como crer nele. Ou melhor, não há como você crer em algo que você não conhece. Tem que estar muito bem objetivo aqui a minha fé. Muito bem clara. Muito bem entendida. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos assim, mas como o povo vai crer se não há quem pregue? Ou seja, não há quem esclareça para eles o que é a fé. Se a fé não for anunciada, não for ensinada. A fé salvadora precisa de um objeto, de um foco. Quando cremos, nós temos que crer em alguma coisa. Você tem fé? Eu tenho. Em quê? Você acredita? Acredito. Em quê? Porque a minha fé tem que ter um objeto, tem que ter um alvo, tem que ter uma razão de ser. Quando você vai no banco, hoje com todo o sistema de informatização, quando você vai ser atendido no banco agora, em muitos bancos, antes de você entrar da porta para dentro, você vai numa maquininha lá e você puxa uma senha, não é isso? Você tem uma senha. E você senta ali e espera para ser atendido. Aí eu pergunto a você, quando você vai ser atendido? Assim, não, eu sou o próximo, mas como você sabe que você é o próximo? Você está baseado no quê? Qual que é o objeto da tua fé, da tua expectativa? Porque a fé é uma esperança, é um esperar, é uma expectativa. Ah, eu sei porque está aqui. A minha senha é 655 e lá no telão vai 654. Se não entrar um idoso aqui, o próximo sou eu, não é assim? Eu acho que tem muita vantagem para a terceira idade do nosso tempo, viu? Vocês têm muita vaga de estacionamento no shopping. Você tem espaço na fila. Deixa eu falar uma coisa aqui, é uma brincadeira, mas é engraçado. Esse é um tempo em que realmente a terceira idade tem sido muito abençoada e respeitada. Tá? Ainda que seja um esforço de se organizar a sociedade para respeitar a terceira idade, eu acho que quando a gente olha para esse tipo de coisa, ainda está sendo respeitado, está sendo abençoado em alguns sentidos, mas eu vejo que parece que com o tempo, apesar de terem as vagas de estacionamento, apesar de terem as senhas preferenciais, apesar de ter todos os espaços de acesso, tem um tipo de respeito que faz uma falta tremenda, que é o respeito daqueles que estão perto da gente. Amém? Aqueles que estão dentro de casa. Não adianta o idoso ter as suas vagas preferenciais, os seus acessos preferenciais, se ele não é ouvido dentro de casa. Se nós somos de Deus, os mais velhos dentro do nosso ambiente têm que ser respeitados demais. Amém? Tem que ser ouvidos. Não apenas ouvido de entrar com ouvidos aí do outro, não. Eu tenho que ouvir e viver aquelas dicas que são dadas. Tem muita sabedoria. Você sabia que numa tribo indígena, a grande referência, a figura mais popular dentro de uma tribo é o idoso? O índio mais velho dentro de um grupo, ele sempre arregimenta muitos índios ao redor dele. Os índios gostam de estar perto dos índios mais velhos, sabe por quê? Porque o índio mais velho senta numa pedra e começa a contar as suas histórias, todo mundo fica lá para assistir. Televisão de índiozinho é índio mais velho, sabia? Ele que conta as histórias, ele que conta as aventuras, é através dele que se conhece o mundo. Aí ele senta para contar das suas caçadas, das suas aventuras, das guerras, de tudo que ele viveu. E o índiozinho fica lá, vidrado, ouvindo a história dele. Esse é o tal do Cartoon Network do índio. É disso que eles gostam. A gente tem que aprender a resgatar esse tipo de coisa. Respeitar quem tem uma boa história para contar. Mas por que eu entrei em tudo isso? Para dizer para você que aquilo que você espera tem que ter um objetivo, tem que ter um foco claro. O que você está esperando? No que você tem colocado a sua fé?
As Escrituras apresentam certas verdades que são essenciais, que eu preciso ouvir, entender e aprovar, caso eu queira ser um verdadeiro cristão. 3 coisas aqui. Enquanto eu não ouvir, enquanto eu não entender, enquanto eu não aprovar, não tomar aquilo para mim, eu não sou cristão. Eu posso estar na igreja e não ouvir a verdade. Eu posso estar na igreja e não entender a verdade. Na semana passada a gente falou sobre isso. Eu tenho que ter o Espírito Santo para poder entender a palavra, senão eu não entendo. É um livro selado para mim. E eu preciso aprovar. Porque muitas verdades de Deus me chocam. O que Deus me fala, simplesmente eu não aceito de primeira. Tem coisa que me choca. Tem coisa que me põe em cash, que me coloca contra a parede, que exige de mim uma postura. Quando eu aprovo aquilo que eu recebo, mesmo que eu não goste, a minha aprovação é revertida no viver, em obediência. Tudo que eu aprovo, eu obedeço. Tudo que eu aprovo, eu faço. Tudo que eu aprovo, eu sigo. Então, enquanto eu não ouvir, não entender e não aprovar, isso não está na minha vida. Não está presente na minha realidade. E aí, quando eu vou para a fé, e vou ver o conteúdo objetivo que eu tenho que acreditar, algumas coisas são importantes. Primeira coisa, que um cristão acredita. Ele acredita que é pecador. Você é um pecador. É a primeira verdade que você precisa crer. A primeira verdade é essa. Você é pecador. Enquanto eu achar que eu sou perfeito, enquanto eu achar que eu estou certo, enquanto eu achar que eu erro, mas eu não tive intenção de errar, as minhas intenções falam mais alto que as minhas ações, porque as coisas são assim, né? Quando o outro erra, é o ato que vale. Quando eu erro, é a intenção que vale. Olha, eu errei, mas foi sem intenção. Eu bati em você, mas foi sem intenção. Eu te machuquei, mas foi sem intenção. Eu te prejudiquei, mas foi sem intenção. Esse reconhecimento é o primeiro passo da fé salvadora. Ela nos dá a condição de ser alcançado por Jesus. Enquanto eu não reconhecer que sou pecador, eu não posso ser alcançado. Porque Jesus diversas vezes ele diz que ele veio para aqueles que se reconhecem pecadores, perdidos ou carentes. Vamos ver lá em Lucas. Abre Lucas capítulo 5. Lucas capítulo número 5. Olha o que Jesus fala sobre isso. Para quem que ele veio? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão ruim assim. Lucas 5, 30 e 31. Jesus diz, primeiro os fariseus estavam acusando, os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu acho interessante o versículo 32 também, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio com a mensagem para o pecador. Jesus veio com esse propósito. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar aquele que estava longe. Ele veio para aquele que é pobre de espírito. Ele não dá espaço para arrogância na vida. Ele reconhece, sou fraco, sou pecador, cometo erros. Não consigo resolver meus problemas por mim mesmo. Como é que você entra numa consulta médica? Enquanto você não entrar na consulta médica com humildade, contando a verdade, o médico não pode tratar de você, sabia? Você entra para a consulta, o médico diz, e aí, o que você tem? Ah, não tem nada não, senti um negocinho, eu já sei o que é. Então já resolvi me medicar e estão indo aí. Dá para sarar você? Dá para curar você? Não dá. Ó, pastor, ou melhor, ó, doutor, minha mulher me trouxe aqui, eu não estou doente não. Isso é coisa da cabeça dela? Tem como tratar esse homem? Não dá. Enquanto eu não entrar com humildade, ele perguntar, o que você tem? Ah, está doendo aqui, ó. Deixa eu examinar, deixa eu ver. Está doendo onde? Está aqui, está aqui. Você entrega, joga na real. Enquanto você não fizer isso, não tem como ser curado. Não dá. Não tem como eu ser curado se eu não reconhecer o erro que está em mim. Você é pecador, isso você precisa acreditar. Você precisa ouvir sobre isso, entender sobre isso e aprovar essa declaração. Está aí.
É isso mesmo que eu sou, pecador. Ok? É o primeiro passo para a fé salvadora. Enquanto o homem não entende isso, ele não abre espaço para ser trabalhado, para ser transformado. Porque ele é bom demais para precisar de um Salvador. Segundo valor importante, ou seja, a primeira coisa, então, cristão é todo aquele que reconhece ser um pecador. Olha aqui, vamos ler esse texto aí de Lucas 18, 13. É muito interessante essa declaração. Lucas 18, 13. Jesus estava falando sobre a oração que Deus ouve. E diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano, era um cobrador de impostos, um fraudulento, que além de cobrar impostos para Roma, cobrava imposto a mais que a sobra ficava para ele, ou seja, ele roubava seus próprios irmãos, ou seja, era corrupto. Os dois subiram ao templo para orar. O fariseu sobe e diz que ele é perfeito, que ele faz tudo certo. Aliás, deixa eu ler o texto aqui, a conversa dos dois. Versículo 11. Os dois sobem para orar. Vou ler o 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si mesmo para si mesmo. É curioso isso, né? Ele orava de si para si. Não tem gente que é assim? Ela fala de si para si. É só o dele que é importante. É só o dele que é bom. É só o dele que dá certo. Ele só quer se ouvir. Parecendo aqueles 2 amigos que não se encontravam há muito tempo, aí o outro passou 1 hora falando dele mesmo. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tive aquela experiência, com tal lugar, fiz tal viagem, isso, aqui, outro. Depois de 1 hora dele falando da vida dele, ele ficou para mim e falou assim: chega de falar de mim mesmo. Vamos conversar um pouco sobre você. E aí, o que você achou do meu último livro? Não tem jeito. Parece absurdo, mas tem gente que é assim. O único assunto que interessa é o dele. A realidade é só dele. Ele fala de si para si mesmo. Aí ele orava de si para si mesmo. E dizia o seguinte: dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem ainda sou como esse publicano aqui. Eu vi o outro lado dele. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Batia no peito. Só assim. Aí o outro, o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas de uma maneira diferente batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Traduzindo: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus pergunta: qual dos dois o Senhor ouviu a oração? Do primeiro ou do segundo? Você precisa estar na condição do segundo. Não estou dizendo que você tem que fazer os mesmos pecados que o segundo fez, mas é reconhecer que você é pecador. Senão não tem espaço para trabalhar na sua vida. Segundo valor que eu preciso crer, que eu preciso ouvir, entender e aprovar, é que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ser cristão implica em crer em fatos básicos a respeito de quem Jesus é. Primeiro, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Se eu não acreditar nisso, eu tenho problema. Tem gente que até está na igreja e diz assim: Jesus não é Deus, Jesus é só um homem. Jesus é um homem bom, é um mestre, é um homem importante na história. Jesus é uma figura carismática, Jesus é um homem exemplar, mas Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus, ainda temos um problema. Porque o cristianismo é construído a partir dessa ótica, dessa perspectiva aqui, dessa declaração, que Jesus é Deus, mas que Jesus também é homem. Houve um tempo que a igreja se dividiu na história, que havia um grupo na igreja que dizia o seguinte: que Jesus é Deus, mas não era homem. E outro grupo dizia que Jesus era homem, mas não era Deus. Aí nós temos um problema, porque a Bíblia diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Vamos ver aqui Jesus como Deus, João 20, 28 e 29. Jesus 100% Deus.
João 20, 28 e 29. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele está aparecendo aos seus discípulos. E um dos seus discípulos ainda não tinha visto, que era Tomé. E os outros disseram: não, eu encontrei com Jesus no caminho, nós encontramos com Jesus em tal lugar. Então ele assim: eu não acredito nesse negócio. Jesus morreu, como é que Jesus vai estar vivo? Eu só vou acreditar quando ele aparecer na minha frente e eu colocar o dedo na sua ferida. Eu quero colocar o dedo lá, aonde entraram os cravos. Quando Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Quando Tomé viu Jesus, ele caiu de joelho aos pés de Jesus e disse, que está no versículo 28. E respondeu Tomé. Aliás, deixa eu ver o 27, o 27 é muito legal, né? Jesus apareceu: paz seja convosco. E logo ele disse para Tomé: vem cá, Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Vem cá, Tomé, põe o dedo aqui. Quando ele viu aquilo e ouviu aquelas palavras, Tomé caiu de joelho e declarou: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: porque vistes, crestes? Só porque você viu agora, você acredita que eu sou Deus? Bem-aventurado por aqueles que não viram e viram. Se Jesus não é Deus, ele não é capaz de salvar. Porque para salvar, Jesus precisa ser plenamente Deus, porque só Deus salva. A Bíblia toda declara isso, que a salvação vem do Senhor. O Senhor é a nossa salvação, Ele é a rocha da nossa salvação. Todo o Antigo Testamento fala que é Deus que salva o seu povo. Ninguém poderia ser salvo por um homem. Se Jesus não fosse Deus, Ele não poderia salvar. Por isso Jesus é 100% Deus. Mas Jesus também é 100% homem. 100% homem. Abra aí 1 João capítulo 4. 1 João 4. É tão importante a ideia de que Jesus é 100% homem, que aquele que não declara que Jesus é 100% homem está com um problema grave aqui agora. E um problema aqui de escala espiritual mesmo. Porque olha o que João vai falar no capítulo 4. Vamos pensar no versículo 1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Não reconheceis o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Olha aí. Todo espírito que diz que Jesus veio como homem é de Deus. Todo aquele que não declara isso não veio de Deus. O espírito do maligno não pode declarar que Jesus veio em carne. Interessante isso. Eu estava na faculdade teológica e um professor contou uma experiência que ele teve. Ele estava numa situação em que não me lembro se era numa casa, e tinha uma pessoa que tinha manifestado com um demônio, e ele foi lá e havia expulsado o demônio daquela pessoa, mas a pessoa estava meio estranha. E ele usou essa declaração para confirmar se o espírito havia saído ou não. E chegou a pessoa: está tudo bem? Não, estou bem. Você está bem? Não, estou tranquilo, estou bem. Só tenho uma pergunta para fazer para você. Jesus Cristo veio em carne? Jesus Cristo é 100% homem? Na hora manifestou de novo. Porque ela começou a declarar que Jesus não veio em carne, Jesus não veio em carne, Jesus não nasceu como homem. Nenhum espírito maligno declara que Jesus veio como homem. Por quê? Vamos continuar lendo. 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendo vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é 100% homem, irmão. Porque se Jesus não é homem, ele não é capaz de salvar também. Porque somente um ser humano pode substituir outro ser humano, assumindo o castigo que a gente merece. Apenas um membro da raça humana poderia desfazer a maldição que está sobre a raça humana, que foi trazida pelo pecado de Adão. Se Jesus não veio como homem, não era 100% homem, ele não pode salvar. E aqui eu tenho uma crença bastante interessante.
Para eu ser cristão, eu tenho que acreditar primeiro que eu sou pecador. Segundo, eu tenho que ouvir, entender e aceitar e aprovar que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Porque senão não pode salvar, não pode haver salvação. Jesus só pode salvar se for plenamente divino, plenamente humano. Por isso o cristão é aquele que confessa a divindade de Jesus na mesma medida da humanidade de Jesus. Ele não é mais homem do que Deus, nem mais Deus do que homem. É curioso isso, né? E aí, terceira coisa que você tem que ouvir, entender e aceitar é que Jesus, o Deus homem, salva através da sua morte. A morte dele tem uma razão de ser. Não é um acidente de percurso. A morte de Jesus foi planejada desde a fundação do mundo. A morte de Jesus foi arquitetada por Deus desde o princípio, porque ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito. Deixa eu colocar uma coisa para você que é muito importante. Quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, não pegaram Deus de surpresa, sabia? A cruz não é o plano B de Deus. A cruz é o plano A de Deus. Às vezes nós ouvimos as pessoas discutindo coisas tipo, e se Adão não tivesse pecado? E se Eva não tivesse pecado? E se ele não tivesse feito isso e aquilo? E se a Eva tivesse comido a fruta, mas quando chegou para Adão tivesse recusado? Por que não queimou a Eva, não acabou com Eva? A mulher só põe a gente em confusão nessas coisas, pessoal, hein? Por quê? Não pegou Deus de surpresa. Deus fez um homem e sabia que o homem que ele fez cometeria o erro que cometeu. E aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Eu e você só nascemos porque Adão e Eva pecou, sabe disso? Porque se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não estava aqui. Porque eles estavam no estado de perfeição. E nós nascemos numa realidade do imperfeito. Como o salmista Davi declarou, em pecado me concebeu minha mãe. Sabe, ela estava em condição de pecado, pecadora, por isso que eu nasci pecador. Eu e você, nós somos um resultado dos acertos e dos erros de todo o universo, sabe disso? Tudo que deu certo e deu errado no mundo culminou para que a gente existisse. E nada disso fugiu do controle de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Nada disso fugiu do controle de Deus. Por isso, não importa da forma como você nasceu, você não é um acidente. Ainda que a tua mãe e teu pai contem essa história para você, você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Não foi uma cura mal feita que fizeram pela vida, não. Deus tinha um plano. Ele tinha um projeto tão bem arquitetado que marcou esse dia e essa hora para você estar aqui. Você crê nisso, não? Então, o Jesus que morreu, não morreu por conta de uma conspiração dos homens. Sabe? Ou um acaso de fatos que se corroboraram um com o outro para acontecer aquilo. Não, havia um plano. Ser cristão significa crer que há algo sobre Jesus de maneira especial, quando o que ele veio fazer. É preciso crer que Jesus é o Deus homem que veio buscar e salvar o perdido através da sua morte e ressurreição. Ou seja, isso traz aqui o cerne do cristianismo. A mensagem da cruz. Primeira coisa, sobre a cruz, Jesus carregou a maldição da morte que os nossos pecados mereciam. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus foi feito maldito no madeiro, na cruz. O que ele fez? Ele carregou sobre nós, sobre si, as nossas maldições. Sobre a cruz, ele arcou com a ira de Deus sobre nossos pecados. O que Jesus sofre na cruz é a ira de Deus, não é a ira de Roma, não é a ira dos judeus, não é a ira de Satanás. O que Jesus absorve na cruz é a ira de Deus contra o nosso pecado. Ele tomou o nosso pecado sobre si. Ele absorve aquilo. Então ele está disposto a pagar esse preço. Ele vai reter todo esse mal. Ele não simplesmente trocou de lugar conosco. Ele absorveu todo o nosso mal. E não foi só o meu e o teu. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, só de todo o mal que a gente que está nessa sala aqui cometeu, já tem bastante erro aí para a gente contabilizar. Agora imagina os erros de toda a gente que está vivendo agora. Mas imagina as pessoas que viveram no passado e todos aqueles que ainda viverão no futuro. Foi isso que Jesus absorveu. Fala a verdade, muito sujeira, hein? É muito pecado. Ele absorve tudo isso para tirar do mundo. Isso é o que a cruz faz. Sobre a cruz, Jesus carregou a responsabilidade e a culpa pelos nossos pecados. De forma que não há mais condenação sobre nós. Você sabe quando que alguém pode ser declarado condenado ou culpado?
quando é imputado sobre ele responsabilidade. Quando é imputado responsabilidade. Quando a responsabilidade é repassada. O que Jesus fez na cruz, ele tomou a responsabilidade pelo nosso erro. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Havia uma dívida escrita contra cada um de nós, ele assume essa dívida e paga. É isso que ele fez. Todo cristão acredita que ele nos salvou na sua morte, foi através da sua morte. Os discípulos de Jesus proclamaram a crucificação de Cristo, uma parte essencial da mensagem cristã, de tal maneira que essa proclamação é chamada de mensagem da cruz. Aliás, o Evangelho é a mensagem da cruz. Tem uma canção que a gente canta, né? Sobre a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa é a mensagem que a gente leva. Enquanto isso aqui não é ouvido, entendido e aprovado e aceito, não sou cristão. Quarto, Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos. Esse aqui é um outro problema. Chegou um momento na igreja primitiva que as pessoas começaram a perguntar: será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que não é conversa? Será que não é uma farsa dos seus discípulos? A gente estava falando num grupo no sábado, né? Será que Jesus não era cataléptico? Será que não foi um caso de catalepsia? Muito interessante na história. Aliás, tem uma prova científica, né, quanto a isso, eu estava até falando com o pessoal. Tem um livro chamado, se não me engano, A Ressurreição de Cristo, mas tem evidências que pegam o veredito, de um autor chamado Josh McDowell. Esse homem, ele fala acadêmicos, ele dá palestras, por exemplo, em universidades, ele trabalha muito sobre a questão da morte de Cristo. Ele apresenta uma prova científica no texto, né, uma declaração que pode ser tomada como científico da morte de Jesus. Lucas declara que Jesus na cruz, ele teve uma lança que foi cravada no seu lado. E quando o soldado tira a lança, desce do peito de Jesus, né, jorra do peito dele sangue e água. E George McDowell vai desenvolvendo aquele conceito, dizendo o seguinte, que aquilo é uma prova de que o pericárdio foi atingido, o coração de Jesus foi atingido. O pericárdio é uma membrana aquosa que reveste o coração. Então, quando o coração é perfurado e desce sangue e água, aquilo é uma prova de que o pericárdio foi perfurado, o coração foi atingido. É muito interessante isso, porque vai caindo por terra, até aqueles que se levantar. Jesus é um cataléptico. Então ele ficou morto lá na cruz, por isso que passou 24 horas e já ressuscitou de novo. Ele já apareceu de novo. Interessante que enquanto eu não ouvir sobre a ressurreição de Cristo, não entender a ressurreição de Cristo e aprovar, eu não sou cristão. Por incrível que pareça, tem gente na igreja que não acredita que Jesus ressuscitou mesmo. Gosto de Jesus, gosto da história de Jesus, gosto dos ensinos de Jesus, mas sinceramente, esse negócio da ressurreição eu não envolvo. Essa é a parte que eu não aceito. Essa é a parte que eu não recebo bem. Porque cristão é aquele que acredita que a ressurreição é a assinatura da aprovação de Deus sobre a obra de Cristo. Ele ressuscitou Jesus dos mortos com poder. A ressurreição de Cristo mostra que Jesus é quem ele diz que era e concretiza a salvação. Aí eu posso gritar que eu posso ser salvo por alguém que está vivo. Ele não é um mito, não é um herói que morreu. E por último, Jesus é o Senhor. Enquanto eu não ouvir sobre isso, não entender e não aceitar que Jesus é o Senhor, não posso ser cristão. Isso é a minha habilitação cristã. Abra comigo em Mateus 28. Eu vou ler o versículo 18. Mateus 28 e 18. O senhorio de Cristo é pautado em todo o poder que ele tem. Quem é Senhor, quem é soberano é aquele que tem o poder. Então, Mateus 28 e 18 diz o seguinte: o próprio Jesus declara, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Senhor. Declarar que Jesus é o Senhor é reconhecer que ele tem autoridade sobre a sua vida e ele é digno de obediência. Você não pode clamar Senhor, Senhor, se não estiver disposto a obedecê-lo, a fazer o que ele te pede.
Não adianta. Não adianta eu clamar, Senhor, Senhor, se eu não estou disposto a obedecê-lo. Nós estamos muito longe hoje de entender o que é estar sob o governo, o domínio de um soberano. Nós estamos num Estado democrático de direito. Então nós estamos num sistema de governo em que a nossa voz ela é ativa. E pelo sistema nós temos que ser ouvidos. Mas se você estiver dentro do conceito de monarquia, não tem dessa não. O que o soberano falou, está falado. O Jesus da Bíblia não é presidente. Amém? Aprenda isso aqui. Jesus da Bíblia não é presidente. Jesus da Bíblia é rei. Nós não estamos habituados a viver sob domínio soberano. Por isso que ele diz, como vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porque se eu tenho um Senhor, eu tenho que obedecer. O Senhor mandou ir, eu vou. Mandou vir, eu venho. Um dia, aconteceu um fato muito curioso, maravilhoso, que as escrituras deixaram isso registrado. Um comandante do exército romano veio buscar Jesus para que socorresse. E ele chegou diante de Jesus e falou assim: meu servo está padecendo lá em casa, morrendo, doente. Me ajuda, Senhor, cura meu servo. E Jesus disse: espera aí, eu vou com você lá. Ele disse: não. Aí ele faz uma declaração que a gente, quem foi criado no catolicismo, por exemplo, ouviu isso muito nas missas. Porque o comandante do exército romano disse: não, Senhor, eu não sou digno de quem entrei e quem morava, mas dizei uma só palavra e o meu servo vai ser salvo. Essa é uma expressão que dá um pouco fora de contexto, porque quando a gente declara, por exemplo, no contexto do catolicismo romano, diz: Senhor, eu não sou digno de quem tem morado, mas dizer uma só palavra, serei salvo. Não é eu serei salvo. A palavra do romano é: eu não sou digno de ser ele na minha morada, mas dizer uma só palavra e o meu servo vai ser salvo. Sabe por quê? Ele é comandante do exército romano. César não entra na casa dele, o governador não entra na casa dele, nenhum soberano entra na casa dele. Pelo contrário, a casa dele é casa de empregado, é casa de comandante. Eu sou rei, eu não entro aí. É você que vem até a mim. Ele tem um conceito de soberania na cabeça muito bem definido, e o conceito de autoridade também, porque ele explica o que ele está dizendo. Senhor, não sou digno de ter minha morada, mas dizer uma só palavra e meu servo vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu sou homem de autoridade e tenho sobre mim, soltado sobre a minha autoridade. E eu digo para esse vai, ele vai. Vem, ele vem. Então, se o senhor disser que meu servo está curado, vai ser curado lá agora. É a primeira vez nas Escrituras que alguém surpreende Jesus de maneira que diz assim: uau! Porque você vai lendo, e Jesus está repreendendo, Jesus está consertando. Em relação aos seus discípulos, Jesus diz assim: até quando eu vou ter que sofrer vocês? Vocês não entendem? É a primeira vez que Jesus diz: uau! Ele diz: não achei fé tamanha em Israel. Veio um estrangeiro para me dizer o que eu estou dizendo para vocês, um estrangeiro para entender quem eu sou. Jesus ficou tão impressionado com aquilo, ele declara isso: não achei fé tamanha em Israel. E diz para ele: vai em paz, você está curado. Quando ele voltou para casa, encontrou o servo dele lá, curado e trabalhando. Amém, irmãos? Olha, se você não ouvir sobre o senhorio de Cristo, não entender e não aprovar e não aceitar nessa medida, você não pode ser dos dele. Não vai ser contado entre os dele. Simples assim. Cristão é aquele que vive e crê no senhorio de Cristo. Então, ser cristão, meu querido, não é simplesmente admirar a pessoa de Jesus Cristo, não. Você precisa crer e reconhecer fatos básicos acerca dele e de quem nós somos também, para poder caminhar com ele. Essa é a nossa fé objetiva. A minha fé tem um conteúdo objetivo, tem uma coisa muito clara. Né? Você olha para o teu esboço aí, vê esses 5 pontos que você não pode perder. Você que você levar, se guardar, se você estudar depois. Primeiro, você tem que acreditar que você é pecador. Segundo, que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Terceiro, que o Jesus, Deus homem, veio salvar através da sua morte. Quarto, ele ressuscitou corporalmente dos mortos. Ele ressuscitou mesmo. Isso aqui não é conversa, não é lenda, não. E que ele é o Senhor. E Jesus não é presidente, Jesus é rei. É soberano. E aí, uma outra coisa que repousa na minha realidade cristã é que, além de ter um conteúdo objetivo da minha fé, eu tenho confiança sincera em Jesus.
Confiança sincera numa pessoa. O cristianismo não é simplesmente confiar em conceitos. Nós estamos lidando aqui com uma matéria subjetiva. Não estamos aqui trabalhando apenas na realidade de valores, de declarações, de conceitos. Não. Nós estamos falando do viver de uma pessoa. É uma confiança sincera no indivíduo, numa pessoa. Não trata de apenas concordar com alguém do tipo, eu acho que ele está certo, mas vou continuar caminhando aqui do meu jeito, levando a minha vida do meu jeito, seguindo o meu caminho. Não. É uma confiança pessoal e sincera que implica uma mudança de direção de caminho. É confiar em alguém que você ama. Confia sinceramente a ponto de seguir. É isso que você faz. Confiança sincera gera obediência de coração. Repita comigo. Confiança sincera gera obediência de coração. A confiança sincera que gera obediência de coração. É aquela experiência de Pedro no barco, depois de ter pescado a noite inteira e não ter conseguido nada. Ele volta pela manhã, está descendo já do barco, lavando as redes, e Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, volta para o mar. Mas Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Pedro, joga a rede aqui do lado direito do barco. Jesus nunca foi pescador. Talvez Jesus nunca teve uma experiência de lançar a rede com eles. Jesus está ali falando com um homem que é um pescador profissional, que tem experiência, conhece o mar, conhece as manhas daquele lugar que ele está pescando, e trabalhou toda a noite em vão. E ele ainda diz: mas Senhor, nós trabalhamos toda a noite. Mas quer saber de uma coisa? Confiança sincera gera o quê? Obediência de coração. Ele diz: sobre tua palavra, lançarei as redes. Ele foi e lançou as redes. E quando foram puxando, eram tantos peixes, e foi enchendo o barco estava ali na pique, estava afundando, tiveram que chamar outros para ajudar. É isso que Jesus quer que você viva, meu querido. Que você viva a vida em abundância. Que você ouça quando ele diz: lança a rede do lado direito, e você lança. E você tenha os resultados na sua vida que sejam tão abundantes e tão felizes, que você precisa dividir essa felicidade, essa realização com outros. Amém? É isso que ele quer. Isso só é possível se houver confiança sincera. E essa fé genuína, ela é provada ou demonstrada com obras. Tiago diz: me mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Confiança sincera. É preciso crer em Jesus, conforme João 3,16. Mas não basta crer em fatos a respeito de Jesus. É preciso confiar plenamente em Jesus. Confiar por inteiro. Você precisa crer que precisa de um Salvador e que Ele é esse Salvador. Você precisa crer que precisa de um Senhor e que Ele é esse Senhor. Amém? Toque de pé.